Shalom, meu povo, sejam todos bem-vindos ao canal Celeste 100% com Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma oração da noite. Antes de dormir, vamos falar com Deus, porque Deus nos chama para atravessar a noite confiando sem entender tudo. Nós não precisamos entender tudo, por isso vamos dormir e descansar. Deitar e pegar no sono, porque Deus nos chama para atravessar a noite confiando sem entender tudo. Vamos fazer uma leitura bíblica que está lá no capítulo 4 do livro de Marcos e vamos ler os versículos de 35 a 41. Já prepara a sua Bíblia, porque vamos ler Marcos 4, de 35 a 41. Irmãos, vamos entrar numa oração bem profunda, falando com nosso Deus, porque existem noites em que a maior luta não é aquilo que está acontecendo ao nosso redor, é aquilo que não conseguimos entender muitas das vezes. Eu falo por experiências. Tem momentos na vida em que nós oramos, nós buscamos, nós permanecemos firmes, mas ainda assim atravessamos ventos fortes, tempestades fortes. E uma das perguntas mais difíceis da vida espiritual, falo por experiência, é como continuar confiando quando ainda não entendemos o processo. Irmãos, e hoje vamos aprender algo muito poderoso através de uma passagem muito conhecida que me ensinou muito, mas é uma passagem pouco aprofundada espiritualmente, eu acho. Leitura bíblica do capítulo de Marcos 4, 35 a 41. Você já abriu a sua Bíblia? Então vamos lá. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levarão consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é isto? E até o vento e o mar lhe obedecem. Irmãos, essa passagem é muito profunda, porque foi Jesus que mandou os discípulos atravessarem, ou seja, eles estavam dentro da vontade de Deus e mesmo assim enfrentaram tempestade. Isso nos ensina muito, gente. Isso quebra uma ideia errada que muitos têm, achar que toda tempestade significa ausência de Deus. Não, gente, não é isso. Há processos em que Deus está presente, mesmo quando o barco balança. Eu sou prova viva disso. E o mais forte é que Jesus estava no barco o tempo inteiro. Você está pegando? Os discípulos olhavam e eles olhavam, era para o vento, era para as ondas, era para a água entrando, era para o medo crescendo dentro deles. Enquanto Jesus, ele permanecia em paz. Você pegou? E hoje Deus quer ensinar algo para nós. Não permita que a tempestade seja maior do que a tua percepção da presença dele. Amém? Deixa um amém? Porque há pessoas que estão entrando nesta noite assustadas com o futuro,
preocupadas com o dia da manhã, cansadas emocionalmente, pressionadas por processos longos, tentando entender o porquê de certas guerras. Mas o Senhor continua no barco, irmãos. Ele nunca saiu do barco. E existe algo muito forte. Jesus não apenas acalma a tempestade, irmãos. Ele também confronta o medo dos discípulos. Ele confrontou tantas vezes o medo que eu tinha. Porque algumas tempestades revelam um nível de confiança que ainda precisamos desenvolver em Deus. Eu fui muito disciplinada em meio às lutas, batalhas mais difíceis da vida. Hoje, antes de dormir, pare de alimentar cenários de medo dentro da tua mente, dentro do teu coração. Nem tudo aquilo que parece descontrole significa abandono de Deus. É quem já venceu muitas batalhas e ainda continua lutando com Jesus no barco, que está falando com você. Há ventos que revelam maturidades, mas também tem ventos que fortalecem a nossa fé. Também tem ventos que aprofundam a dependência e tem ventos que nos ensinam a confiança verdadeira. Pegou a chave? Você não precisa entender tudo esta noite, mas você precisa continuar crendo que Jesus continua no barco. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por cada ensinamento teu, por cada dia, por cada batalha vencida, por cada dor superada, pela fé, pela esperança, pela minha família, minha descendência, pelos meus pais que me deram a vida, pelos meus irmãos que são meus braços direitos, pela minha cunhada e minha nora, irmã e filha que Deus me deu, pelo meu sobrinho, meu terceiro filho, minhas netinhas, minhas princesas, meus raios de sol. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco todos eles debaixo do teu esconderijo, da cobertura do sangue de Jesus, debaixo da tua proteção. Toda inquietude, todo medo, toda ansiedade que eles possam sentir, coloco a vida dos meus pais, que estão em Cabo Verde, debaixo da tua proteção. Deus santo e poderoso, Deus fiel, onipotente, onipresente, onisciente. Deus que continua presente até nas noites mais difíceis da nossa vida. Senhor, neste momento eu me coloco diante da tua presença, reconhecendo que existem tempestades que têm assustado profundamente muito dos teus filhos. Pai querido, tu conheces as guerras invisíveis, tu conheces todo o medo que nós temos, estão escondidos dentro de nós. Toda dor emocional que sentimos, todo o pensamento acelerado, as noites mal dormidas, Pai, as dores, as preocupações silenciosas e todo o processo que muitos ainda não conseguem compreender. Pai querido, mas nós não precisamos entender. Hoje nós declaramos que Jesus continua no barco. Pai querido, a tua palavra diz em Marcos 4, cala-te, aquieta-te. Nesta noite nós te pedimos, fala também sobre os ventos que estão agitando a nossa alma. Aquieta a mente cansada, o coração aflito. Aquieta o excesso de preocupação, a ansiedade. Aquieta o medo do amanhã e toda guerra emocional interior, Pai. Senhor, existem pessoas orando comigo nesse momento, que estão atravessando grandes tempestades, tempestades longas. Pessoas cansadas de lutar, cansada de esperar, cansada de tentar permanecer forte, cansada de carregar batalhas silenciosas. Mas hoje nós declaramos Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso rejeitamos toda a sensação de abandono, porque mesmo quando o barco balança, o Senhor continua presente, aleluia. Pai, fortalece a nossa fé, aleluia. Porque existem momentos, Senhor, em que o medo, ele fala mais alto, as circunstâncias assustam e o coração se sente pressionado, Pai.
Mas hoje, Senhor, declaramos Isaías 41:10 que fala: não temas porque eu sou contigo. Pai querido, visita também aqueles que estão emocionalmente esgotados, visita a mente dos meus filhos, do coração deles, Pai, dos meus irmãos, Senhor. Tu sabes quem está chorando escondido, tentando suportar mais um dia. Tu sabes quem está lutando para não desabar emocionalmente. Senhor, mas sobretudo tu sabes também quem está precisando urgentemente do refrigério espiritual. Senhor, hoje declaramos Mateus 11:28 que fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Traz descanso para os cansados, descanso no meu lar, descanso sobre a minha família. Pai, visita também os lares nesta noite, meus familiares, parentelas todas, Pai, amigos. Repreende toda perturbação, toda opressão maligna, toda opressão espiritual, toda divisão, toda atmosfera pesada, Senhor. E todo medo dentro das casas. Paz nas famílias, Pai. Que a paz do Espírito governe todo o ambiente. Pai querido, eu declaro também Salmos 91, Celeste e seus filhos, suas netinhas, que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Declara na primeira pessoa o Salmos 91 dentro da sua casa sempre, irmãos. Pai querido, nesta noite também descansamos debaixo da tua cobertura. Guarda nossos filhos, familiares, nossa saúde, nossos caminhos, nossos projetos, nossos sonhos e tudo aquilo que nos diz respeito. Visita também os doentes, os aflitos, os sem-abrigos, os que não têm provisão. E nós declaramos Jeremias 30:17, porque te restaurarei a tua saúde, sararei as tuas feridas. Pai querido, por isso eu te peço, toca nos meus ossos, toca, Senhor, nas minhas veias, toca nas minhas mãos, sara as feridas abertas, Senhor, e constrói as cartilagens, desgastes, Pai. Senhor, cura toda veia doente, veias sanguíneas. Pai querido, eu entrego nas tuas mãos as cirurgias que eu tenho para enfrentar de novo. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a saúde das minha mãe, saúde do meu pai, saúde de todos os meus familiares, saúde das minhas descendências. Declaro que nenhuma maldição hereditária atingirá nem meus filhos, nem minhas netinhas, nem minha futura descendência. Parou em mim e não passará. Senhor, em nome de Jesus, declaro a cura no corpo, na mente, nas emoções, em todas as áreas necessitadas da tua intervenção, Pai. Pai, eu intercedo também pela paz nas nações. Coloco a minha nação cabo-verdiana nas tuas mãos. Amanhã teremos eleições legislativas para nomear o primeiro-ministro. Pai querido, levanta aquele que tem coração humilde, alinhado com o Senhor. Levanta aquele que está perto do teu Senhor, aquele que está perto do Senhor, aquele que está perto do teu povo. Pai querido, em nome de Jesus, guarda Israel, guarda Jerusalém, guarda as nações do mundo. Guarda as crianças que não têm abrigo, guarda as crianças que estão no meio da guerra. Guarda as minhas crianças, meus sobrinhos, minhas netinhas. Guarda, Senhor, aqueles que me seguem, as famílias, os pastores, os líderes. Senhor, nesta noite eu declaro, não seremos governados pelo medo, porque mesmo no meio da tempestade, Jesus continua presente no barco. Ora em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor acalme tua alma nesta noite. Que o Senhor fortalece a tua fé, guarda a tua mente e traga paz ao teu coração. E que mesmo em meio às tempestades, a tua alma permaneça firme na presença do Senhor, em nome de Jesus. Se esta oração falou com você, escreve aqui nos comentários: Jesus continua no barco.
Inscreve-te no meu canal, ativa o sininho de notificações, partilha esta oração com alguém que também precisa lembrar que Deus continua presente mesmo nas tempestades. Seguimos firmes. Seguimos juntos no ensino, na palavra, na cura, na libertação e na oração. E seguimos, sobretudo, em fortalecimento 100% com Jesus. Que Deus te abençoe. Noite de paz.